Olá, gente boa! Estamos aqui no programa Minha Família é Assim. Hoje um programa meio diferente. Diácono Nelson Correia não pôde estar conosco, teve um compromisso, não conseguiu chegar, mas estamos juntos aqui no programa Minha Família é Assim. Minha família tem mais gente, né, gente? Não sou só eu, mas estamos juntos no programa Minha Família é Assim. E hoje um tema muito bom, ó. Entregue tudo nas mãos de Deus, que o milagre acontece. Olha só, você tem um milagre para acontecer na sua vida? Então, é a hora de entregar tudo nas mãos de Deus, que tudo mais Ele faz. Estamos aqui com uma linda família. Estamos aqui com o Patrick, a Daiane, e eles são de onde vocês são? Itapetininga. Ah, que bom. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Apresenta os nossos seus filhos para nós. Bom, essa é a Elisa, né? Tá com 8 meses. A Maria com 3 anos. O Davi com 10 e o Cauã com 16 anos. 16 anos, olha que coisa boa. E tá tudo bem? Fizeram boa viagem até aqui? Graças a Deus. Que bom, Daiane. E esse tema hoje, entregue tudo nas mãos de Deus, que o milagre acontece. A gente sempre no começo do nosso programa Minha Família é Assim, a gente tem uma frase do Padre Jonas. Eu não sei cantar como o diácono canta, então nem vou tentar, tá bom, gente? Mas a frase do Padre Jonas é preciso depositar sua confiança em Deus. E nós vamos trabalhar bem esse tema e você vai verificar por que é preciso entregar a sua confiança em Deus, com o testemunho da Daiane e do Patrick. Quantos anos vocês têm de casado? Como vocês se conheceram? Conta para nós um pouquinho. Bom, a gente está com 16 anos de casados, né? E a gente se conheceu, a Daiane tinha 14 anos. Nossa, Daiane, é novinha até hoje, então. E eu tinha 21. Olha, vai para você ver como que é. Você vê como o tempo passa, né? Os planos de Deus também. E quando a gente se conheceu, né, infelizmente foi de uma maneira não tão legal assim, né, mas eu falo que foi Deus que enviou este anjo na minha vida, né, porque a Daiane estava indo para a escola, né, na época, e eu vivia no mundo, né, estava no mundo das drogas, e nesse tempo eu fazia parte do tráfico de drogas, infelizmente, e eu via a Daiane indo para a escola de manhã. E eu parei para conversar com ela. Aí então a gente começou a conversar, né? E a minha intenção era ficar com a Daiane, né? Querer namorar com ela, né? Mas só que ela viu a situação que eu me encontrava, né? Bêbado, estava drogado, né? Então ficava apenas uma conversa. E o tempo passava e toda vez que eu estava em situação de rua, ficava 2, 3 dias na rua. E ela indo para a escola de novo, pegava, conversava, ia para a casa da minha mãe. E até um dia me irritei com ela, até porque eu falei assim, viu, você não quer ficar comigo? Vai embora então, né? Bem assim, estúpido. Aí ela falou assim, não, eu quero cuidar de você. Olha. Desse jeito. Aí eu pensei, nossa, como que pode uma menina de 14 anos, né, querer cuidar de uma pessoa assim, né, drogado, bêbado, né? Ela ia na farmácia, comprava remédio escondido na conta da mãe dela para cuidar de mim. Meu Deus. Vai para você ver. Daiane, mas por que você fez isso, né? Por que te moveu a tomar essa atitude, né? Então, na verdade, acho que, como ele disse, é a mão de Deus mesmo, né? A gente já começou a conversar, né? E eu senti algo diferente, né? Algo de Deus mesmo, né? Não era uma coisa carnal, era algo espiritual mesmo. E acho que foi muito Nossa Senhora já agindo na nossa vida, né? Porque eu sempre buscava essa intimidade com ela, né? E eu sentia mesmo essa vontade de não querer ficar com ele somente, mas sim cuidar dele. Era algo mais forte do que eu. Você tinha 14 anos? Isso. Eu tinha 14 anos na época, né? Tinha tudo para cair numa vida mundana também com ele, porque, né, a juventude como está hoje, mas era algo muito espiritual dentro de mim que falava mais forte, sabe? Não era coisa de momentânea,
mas sim amor de verdade. Olha que coisa. E Daiane, você estava indo para a escola, você ia em que ano que você estava? Série? Já nem sei como é que chama. Na época, como é que era? Com 14 anos para 15, eu já estava indo acho que para o primeiro, né? E você conseguiu terminar Consegui terminar os estudos. os estudos? Isso. E você conhecia a mãe dele? Não família Não, família dele. Não conhecia a família dele? Não. Ele falou que pegava escondido... Da minha mãe. Da sua Da mãe. minha mãe, era a conta da minha mãe na farmácia. Né? E ninguém da minha família sabia. Sei. Ninguém da minha família sabia. Eu sempre fui perseverante em oração, mas Deus, Nossa Senhora. Né? Essa parte familiar mesmo, esse apoio, né? Não tinha. Certo. E aí, como é que foi? Depois de 14 anos, você conheceu? Como é que foi depois o caminho de vocês? Então, a mãe da Daiane já sabia que a gente tinha começado a namorar, né? Porém, o pai dela não, porque o pai dela era muito bravo. Então, E a mãe da Daiane, né? Ela levava a Daiane para namorar comigo e ficava esperando na esquina. Meu Deus! Verdade. Essa mãe, hein? Olha para você ver, né? E aí depois, né, foi passando o tempo, a gente começou a namorar, eu fui pedir pro pai dela, né, mais para frente. E aí a gente passou, depois a gente marcou um casamento, né? Foi meio rápido, a gente namorou quanto tempo? Acho que uns 2, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí a Daiane já ficou grávida do Cauã. Ela casou grávida, né? E toda a vida a Daiane falava assim, você tem que parar de beber, para de usar droga, né? Ficar andando com essas más companhias. Aí eu comecei, achei uma desculpa daí, né? Eu falei assim, não, quando o Cauã nascer, aí eu paro de usar droga, né? Eu falo que a gente dá um prazo, né? É que a gente não está decidido de verdade, né? A gente quer, mas não quer. Então, aí chegou a vez, o Cauã nasceu, eu não parei de usar droga. Comecei e levando na mentira, né? A gente, o usuário de droga, quem bebe, a hora que quer mentir, mente e leva na conversa. Daí, eu continuei da mesma forma, né? E a gente morando num sítio, né? E depois eu comecei porque nunca trabalhei, né? Só vivia do tráfico. E depois que eu comecei a usar muita droga, eu já não vendia mais, e sim eu só consumia. Aí eu comecei a vender as coisas que nós tinha, né? Eu cheguei a vender até aliança de casamento, meu e dela, para comprar droga. Aí, né, perdi o carro do meu pai, uma perua Kombi também, deixei em troco de droga. Eu acabei com tudo que meu pai tinha, minha família, aonde eu ia, já me acompanhavam para ver se eu ia pegar alguma coisa para vender, sabe? Eu experimentei todo tipo de droga. Eu experimentei primeiro a cocaína, depois fui na maconha, o crack, LSD, lança-perfume, anti-respingo de solda. Estava no fundo do poço. E minha família já pensava assim, nossa, minha mãe uma vez arrumou internação para mim, né? Porque eu chegava da rua, minha mãe estava na cozinha com a Bíblia aberta, minha mãe muito religiosa, deu catequese por 15 anos, e ela, quando eu chegava da rua, né, porque a mãe não dorme enquanto o filho não chega, e aí ela, quando eu andava pelo corredor da casa, ela ia lendo a Bíblia atrás de mim. Olha. E quantas vezes deu pegar e empurrar minha mãe, falar assim, sai para lá com isso, sabe? E eu era estúpido, né? Porque quando a gente está fora de si, né? Quando a gente usa droga, bebe, a gente sai do controle, né? Então a gente fica estúpido, e eu fazia isso com a minha mãe, né? E Patrick, por que teve assim algum fato, alguma situação que fez você entrar na droga? Você consegue perceber? Sim, foi um momento que eu saí do sítio para ir para a cidade, para terminar os estudos, né? Que aonde eu estudava, como era um bairro, tinha até a 8ª série. Então eu precisei ir para Itapetininga para terminar os estudos. Então aí eu aprendi a matar aula, ficava na praça. Aí numa roda de pessoas me chamaram assim, viu? Vem aqui, entra aí, fica com nós aqui, vamos conversar, sabe? Aí o que aconteceu? E eles falavam assim para mim, viu? Aqui se você andar com nós, ninguém vai pôr a mão em você. E é onde eu me senti seguro.
Porque vem quando do sítio, eu achava, porque todo mundo é assim, quando saía, era novo na escola, eles batiam. Então eu tinha esse receio, eu tinha esse medo, sabe? Sei. Aí eles falaram isso para mim, olha para você ver, o inimigo ele abraça É. os jovens que estão na rua por E causa disso. pega na nossa dificuldade, na nossa Exatamente. fraqueza, Na né? nossa Ai, com inocência, medo, né? inocência, né? Então, aí eu me senti acolhido, né? Já era um pessoal um pouco mais de uma idade mais avançada que a minha, né? E eles falaram assim, não, se ficar com nós aqui, ninguém vai pôr a mão em você. Olha. Aí eu já comecei a andar diferente, cabeça erguida, né? Já começava a dar um de valentão também, entendeu? Aí, com o tempo, eu ainda não tinha 18 anos. Eu esperava completar 18 anos para pegar o carro do meu pai, para ter habilitação, para poder dirigir, que eu adorava dirigir. Aí o que aconteceu? Eu tirei a habilitação, eles pegavam, abasteciam o carro para mim e a gente ia para a cidade vizinha, sabe? E eu adorava muito jogar bilhar. E a gente ia para a cidade vizinha, eles pagavam um pedágio. Aí, de certo tempo, eles falavam assim, vamos embora, ia embora. A hora que chegava para Itapetininga, eles me davam uma quantia em dinheiro. Nossa. E eu sem saber. Sem saber que isso tudo fazia parte do exatamente. tráfico. Na minha né? inocência, né, do sítio, eu falei, não, tá ótimo. Foi, nossa, eu vou passear, vocês pagam e me dão dinheiro ainda, pagam o pedágio, põem combustível. Aí eu falei para eles assim, viu, quando precisar é só avisar. Olha para você ver, Olha né? só. Aí isso fui muitas vezes, muitas vezes. Daí depois de um tempo eles falaram assim, Patrick, você já está um tempo com a gente precisa contar para você o que está acontecendo. Aí foi onde eles falaram para mim. Falaram assim, Patrick, a gente vem nesses lugares que você traz gente para a gente vir buscar droga. Aí eu falei, puxa vida, né? Se eles tivessem falado, eu não ia fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas eles falaram assim para mim, mas se acontecer alguma coisa, a gente assume tudo. A gente assume tudo, não vai acontecer nada com você. E eu, na inocência, eu falei, não, tudo bem, se acontecer alguma coisa, a polícia pegar, vocês assumirem, beleza. Né? Eu achei que ia dar tudo certo. Imagina se a polícia pegar, você acha que eu não ia junto? Né? Mas naquele tempo, né, eu achei, não, tudo bem, então, vamos continuar. Aí, despertou uma curiosidade também. Eu falei, se está dando certo para eles, vai dar certo para mim também. Aí eu comecei também a comprar e a batizar a droga e comecei a distribuir nas vilas. Entendeu? Então, sem perceber, eu já estava fazendo parte do tráfico de drogas. Sem usar droga. Né? Então, porque eu sabia que eles, não usando, faziam mais dinheiro. Mas depois, com o tempo, eu usei e eles falaram, eles queriam me oferecer. Falaram, você tem que experimentar. Você tem que usar. Não faz nada. E daí eu falei assim, mas se não faz nada, por que vocês usam então? Aí um dia eu estava já assim bastante embriagado. Aí eu falei, quer saber daqui? Então eu vou experimentar. Aí experimentei, aí o organismo aceita, né? Mesmo, né? Exatamente. Meu É uma Deus. combinação. A bebida chama a droga. Então foi aí onde começou. E Daiane, você não sabia de nada disso? Você era de igreja? Como é que era antes de você conhecer o Patrick? Na verdade, eu sempre fui na igreja, né? Minha mãe sempre fazia eu com a minha irmã ir na igreja nos domingos. A gente ia em grupo de jovens também, mas depois de um tempo, porque eu sou do Paraná, e quando a gente foi embora para Itapetininga, isso se perdeu um pouco. Minha mãe se afastou, minha irmã também se afastou, e eu continuei perseverando, não como a gente deve ser, né? Mas eu continuava buscando o caminho de Deus, né? E quando eu conheci o Patrick, eu buscava ir na missa aos domingos, às quarta-feiras, né? E quando eu conheci ele, eu fiquei sabendo, contaram para mim, as irmãs dele contaram para mim Toda a situação que ele toda a vivia. situação, né? Mas mesmo assim, o meu espiritual sentia vontade de cuidar dele. Olha né? só. A minha carne, às vezes, era fraca, queria desistir, mas o meu espírito era mais forte, falava mais forte em mim. Que coisa, né? Se isso não é amor, eu não sei o que é não, né? Porque, pensa bem, né? Porque, assim, você falou que é o espiritual, mas, assim, você já tinha um amor, Deus tinha plantado no seu coração um amor por ele, né? Porque para suportar,
para ter paciência e para aceitar o Patrick do jeito que é, se isso não é amor, gente, não sei o que é, não. Verdade. Não é verdade? E olha que coisa... Fala. E ainda a Daiane, ela teve mais uma situação com a separação do pai com a mãe dela. Ah, sim. Mas ainda viveu mais isso ainda, nesse tempo. Entendi. Minha gente, você vê, né? Não é fácil, não, mas como é importante você estar sempre perto do filho, né? Porque você estava se sentindo sozinho, estava se sentindo desamparado, aí você foi procurar essa segurança em outro lugar. Minha gente, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta já já com o Patrick e a Daiane contando um pouquinho do testemunho deles. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é entregue tudo nas mãos de Deus, que o milagre acontece. E é verdade, você viu o testemunho do Patrick e da Daiane, o Patrick mexendo com droga, bebida e tudo mais, e a Daiane se apaixona por ele, fica com ele e cuida dele. E ela vai contar mais um pouquinho desse cuidado que inspirou Deus no coração da Daiane para ela cuidar do Patrick de verdade. E hoje ter 4 filhos, olha que coisa boa, né? Deus vai multiplicando o nosso amor. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse livro. O livro Aparições Marianas nas Américas. É do padre Francisco Amaral e ele conta, ele apresenta as principais aparições de Nossa Senhora nas Américas, reconhecidas pela Igreja, mostrando suas mensagens de conversão, oração e fé. Então, esse livro é escrito pelo padre Francisco Amaral, reúne histórias como Guadalupe, Quito e outras, destacando o impacto espiritual destas manifestações até hoje. Um convite para se aproximar de Deus com a ajuda de Nossa Senhora. E a frase do padre Jonas é: acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo, até o fim. Olha, e eu acho que a Daiane confiou sempre em tudo e até o fim em Deus, né? Para ficar com o Patrick. E aqui quando fala que esse livro tem um convite para que Deus, né, com a ajuda de Nossa Senhora, possa fazer com que a gente se aproxime mais de Deus. Daiane, fala para a gente um pouquinho, você estava falando no bloco anterior já, desse seu amor pelo Patrick e que você começou a ajudá-lo, né? Como é que foi? Eu acho que não foi tão fácil assim como só falar, né? Não foi fácil, não. Né, como o Patrick disse, né, meus pais acabaram se separando nessa fase, né, da minha adolescência, de 15 anos, e foi uma fase muito difícil para mim, né, ter que conviver com o Patrick, que era usuário de droga, e vendo meu pai com a minha mãe se separando, né? Que é uma dor muito difícil para um filho que está entrando na adolescência, né? Mas mesmo assim, Deus me motivava ainda mais a caminhar junto dele. Sim. Né? E o Patrick me levava na igreja, né? E falava para mim: reze por nós. Olha só. Né? E ele ia para os bares, para os ranchos e desligava o celular, porque naquela época não tinha, né, como hoje, né, que tem o WhatsApp, né, as redes sociais. Então eu ficava desligava o celular, você ficava. Eu ficava completamente sem sinal nenhum, sem saber se ele estava vivo, se ele estava morto, né, o que ele estava fazendo, né? Era sempre a minha oração mesmo. Eu me prostrava mesmo diante de Nossa Senhora e pedia para ela mesmo que ela trouxesse ele vivo para mim. Naquelas noites que eu ficava sozinha, muitas vezes com o Cauã recém-nascido, que eu não ia brigar, que eu não ia xingar ele, mas eu queria ele vivo para mim. Porque eu queria cuidar dele, né? Porque eu tinha aquela certeza no meu coração de que Deus ia tirar ele dessa vida. E por que você não desistiu dele? O que Deus colocou no seu coração? Bom, acho que foi esse amor mesmo. Esse amor verdadeiro. Né? Porque assim, aos olhos humanos, você teria tudo para desistir. Tudo. Né? Porque eu era julgada, né? Pela própria família dele, como eles já sabiam, né? E a minha família não.
né? A minha sogra até falava para mim, eu no seu lugar eu teria desistido já. Olha só. Eu não tenho toda essa força que você tem. Aham. Eu tinha desistido. Nossa, Né? mas que bonito o amor, né? E, Patrick, e aí tá bom, foi ainda nessa vida, o Cauã nasceu, recém-nascido, né? E como é que foi, então, esse momento que você falou, não, peraí, agora não dá mais? Então, foi logo após o nascimento do Davi. Davi. Também quando a Daiane engravidou do Davi de novo, eu falei assim, não, agora quando o Davi nascer, eu vou parar. E? Mas acho que eu falava assim, eu achava bonito falar na rodinha de amigos assim, falava assim, não tem no mundo quem faça eu parar de beber e usar droga. Aí acho que Deus, né, falou, opa, calma aí, vou dar um jeito nisso, né? Eu sofri uma overdose de cocaína e fiquei internado no hospital. E antes disso eu vivi vários livramentos, né, de acidente de carro, suicídio. Meu Deus, tentativa. E aí no hospital eu tive uma conversa com Deus, né? Deus, como se Deus tivesse colocado uma televisão na minha frente e passado toda a minha vida. Aí Deus... O Davi já tinha nascido, não? Já tinha nascido. Já nascido. Era novinho. Já tinha 5 meses. Aí Deus falou assim, você quer parar por aqui ou você quer continuar? Aí eu pedi para Deus, falei, não, eu quero continuar. Se o Senhor me der mais uma chance de viver, eu vou, saindo daqui, eu vou seguir o caminho da igreja. Mas que o Senhor me arrume o que fazer, arrume ocupação para minha cabeça. Porque nunca trabalhei, nunca tive uma profissão, não fui formado em nada, né? Mas eu saindo daqui, eu vou caminhar na igreja junto com a minha esposa. E assim foi feito. Eu saí, né? A gente já recebeu um convite, logo umas 2 semanas depois, para participar do encontro de casais, o ECC. ECC. Aí a gente fez o ECC, demos continuidade, aí já fomos ministro da Eucaristia, e hoje a gente está como acólito também, né? Eu nunca imaginava que eu ia preparar um altar para a Santa Missa. Olha né? só. Então hoje eu tenho a chave da paróquia, eu tenho a senha do alarme, eu posso entrar a hora que eu quiser. Meu né? Deus. E, né, eu gosto muito de servir aos domingos de manhã, que eu vou 6h30 da manhã para preparar tudo. Ali é só eu e Jesus. Né? Então, e a primeira experiência que eu tive, quando eu abri o sacrário, eu falei, Senhor, eu não sou digno, Senhor, mas eu estou aqui. E aí Jesus falou assim, olha onde você estava e onde você está agora. Né? Então, essa é a proximidade que eu pedia para Jesus. Porque hoje fazem 10 anos que eu não bebo, que eu não uso droga. Mas isso não significa nada. Né? Eu posso ter uma recaída ainda hoje. Porque o vício ele está dormente dentro de mim, não tem como tirar. A medicina até hoje não inventou nenhum remédio que você vai tomar esse remédio e você nunca mais vai usar droga. Não existe. O nosso remédio é a Eucaristia, é Jesus. E é onde eu me refugio, é onde eu vou. E no começo, quando eu tinha muita abstinência, eu entrava chorando, corria para dentro do sacrário. Né? Eu falava, Senhor, está difícil, Senhor, me ajuda. E ali é onde eu busco a minha força até hoje. Eu me abasteço da Eucaristia, né? Porque o vício está dormente, eu não posso alimentar. E hoje eu alimento o Espírito Santo que despertou em mim. Então, é assim. Aí a gente, continuando caminhando, e eu falava para Deus, e agora? E eu comecei a sair e pedir emprego. Só que, né, eu era mal visto. Eu era falado como um nóia hoje na gíria, né? Aí eu ia pedir emprego para uma pessoa, a pessoa me humilhava, falava assim, imagina que eu vou dar serviço para você. Você anda caindo para a rua aí, rapaz, como que eu vou dar serviço para você? Né? Para você ganhar confiança, demora, dá muito trabalho. Então, aí eu cheguei em casa e falei, e agora, o que eu vou fazer? Aonde eu vou tirar o sustento? Né? Porque até então a minha mãe, meu pai que comprava fralda, leite, que ajudava em casa, eu não tinha condições, né? Aí um dia a Daiane pediu para mim cortar um bambu para plantar cebolinha. Aí sobrou esse resto do bambu. A gente tinha uma colher de madeira, que a gente tem um fogão de lenha no sítio. Eu coloquei essa colher de madeira em cima do bambu e desenhei com a caneta. Aí eu peguei a lixadeira de mão e comecei a lixar. Aí saiu uma colher. Aí tem até umas aí.
Eu trouxe isso aqui para vocês, vou dar de presente para vocês. Ah, meu Deus, pena que o Diácono não está aqui hoje, pena que o Nelsinho não está, porque Aí ele ama isso. a gente começou a fazer colher de bambu para vender, Aham. né? Não foi fácil, passamos muita humilhação. A Daiane entrava nos contatos dela, né? E falava assim, amor, vendi mais uma. Eu ficava o dia todo, às vezes até o escurecer. Aí eu pensava assim, nossa, é o que eu tinha pedido para Jesus. Ocupação para o meu tempo, né? Ocupar a minha cabeça, que eu não pensasse nas coisas do mundo, né? E foi o que aconteceu. Aí a gente saía para a rua. Por 8 meses, a gente sobreviveu com venda de colher de bambu. Olha. Aí depois eu aprendi a fazer banco, fazer mesa. Hoje eu faço mesa de resina também. Nossa, né? Então, é um dom que Deus me deu através de São José também, que hoje eu sou um consagrado a São José, a Nossa Senhora. Né? Então, a gente... Não é fácil no início, que nem você estava falando numa mensagem, eu lembrei de Eclesiástico 2, paciência e confiança em Deus. Porque quando estava difícil, eu ligava para minha mãe. Só que eu ligava para minha mãe, assim, não precisava pedir, mas eu já achava que ela ia ajudar financeiramente. Mas daí ela falava assim, pegue a Bíblia e vai em Eclesiástico 2. Toda vez que você achar uma dificuldade, você lê Eclesiástico 2, que diz paciência e confiança em Deus. Né? Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus. Então, foi assim. E até hoje, a gente, quando encontra alguma dificuldade, lógico, não vai ser um mar de rosas. Né? Ainda mais a gente saindo daquela vida, né? E hoje está trabalhando para Deus, servindo a Deus. Então, o inimigo, ele sempre arma uma cilada, mas com Deus a gente vence, supera, né? E é isso, a minha força hoje vem de Deus, vem da igreja. Eu não posso abandonar a igreja e nem esfriar. A igreja dá 20 quilômetros de casa. E eu vou todo dia na igreja. Nossa, olha só que beleza. Porque eu falo assim para todo mundo que não é obrigação nossa ir para a igreja, porque Deus não obriga ninguém. É uma necessidade. A gente necessita, eu necessito, né, de estar na igreja, de receber Jesus. Se eu der uma esfriadinha, eu sei que vai acontecer. Então, eu não posso vacilar. É isso. Então, Patrick, para quem está lá em casa, depois eu vou contar, vocês vão contar para mim que tem uma imagem muito bonita lá na casa de vocês, né? A capela. Mas está terminando esse bloco, para quem está lá em casa, que mensagem que você dá para um jovem, para um adolescente, ou até para um pai ou uma mãe que tem essa situação de droga, de bebida dentro de casa? Que mensagem que você deixaria? Bom, para você jovem, né, se está passando uma situação difícil na casa, né, carência do pai, da mãe, de um abraço, de um diálogo, né, é o que hoje mais um jovem leva a conhecer as coisas do mundo. Então, você jovem, você pode mudar essa situação da sua família. O pai embriagado, ou a mãe, ou o pai que bate, a mãe que apanha, né, está vivenciando todo esse momento. Vai partir de você, nesse momento. Assim como eu estou querendo mudar e estou conseguindo mudar, né, assim, a árvore genealógica da minha família. Né, que tem gente que bebe, que usa droga ainda. Mas eu consegui resgatar várias pessoas já, né, através daquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Então, através de você, se o seu pai e sua mãe não querem ir para a igreja, começa a mudar a situação através de você. E faz o convite para o seu pai, para a sua mãe, né, para quem for que estiver na sua casa, o seu irmão, sua irmã. Comece a caminhar, converse com um padre, né, procure alguma coisa, assumir algum compromisso na igreja. Isso é muito importante. E através disso você vai começar, Deus vai abrir as portas, eu tenho certeza, na sua vida. E se você já está caminhando com alguma dificuldade no mundo das drogas, da bebida, ou até mesmo curioso para conhecer as coisas do mundo, desista imediatamente. Porque isso daí é trevas. Eu falo que a gente entra num labirinto, que a gente é difícil achar a saída. Porque essa história que eu estava contando, os meus amigos naquela época, todos faleceram, só ficou um. Sobreviveu um, que hoje se converteu. Né? Então, procure isso, procure um sacerdote, procure a missa, a confissão, né? É onde a gente encontra a nossa força.
Então, se você está vivendo um momento difícil, com pensamento de suicídio, pensamento negativo, de maldade, né? Tire isso do seu coração, faça uma reflexão, uma faxina no seu coração, né? Para que Deus possa entrar e fazer morada. Então, eu peço do fundo do meu coração que você possa ter essa força agora, que Jesus possa visitar você, que Jesus possa vir com o teu bálsamo curativo e curar você de todo o mal, de todas as ciladas do inimigo, e que Deus possa vir com tuas mãos chagadas, dar força para você, coragem, né? Porque através do nosso batismo, né, da nossa busca constante, a nossa busca diária, né, a gente vence o mal. Amém. Amém. Amém, é isso mesmo. Minha gente, é isso mesmo. Olha que coisa boa essa oração até que o Patrick fez para você que está em casa, para nós, para nossa família, né? Então é isso. E o que mais que eu achei interessante, Patrick pedindo para fazer alguma coisa. E é verdade, porque já fala, né? Cabeça vazia é moradia do demônio, né? Então não pode deixar a cabeça vazia, não. Se você está com alguma coisa, aprende a fazer alguma coisa, como foi a colher para você, né? A colher de bambu. Nossa, depois ele vai contar mais coisa ainda. Mas como Deus inspirou isso, tenho certeza que você jovem, você adulto, você que está passando por uma crise, Deus vai inspirar o que fazer. Gente, vamos encerrar esse bloco e voltamos logo para o último bloco do programa Minha Família é Assim. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje você vê, estou sozinha, meu Deus do céu. Diácono Nelsinho não pôde estar conosco no programa hoje. Nelsinho teve um compromisso e não conseguiu estar conosco hoje. Mas estamos aqui, nossa família é assim, a gente vai em frente, não é mesmo? E não poderia deixar de receber esses nossos convidados tão queridos, o Patrick e a Daiane e sua família, os 4 filhos que estão aqui conosco também, ele contando um pouquinho sobre a família deles. O tema do programa é entregue tudo nas mãos de Deus, que o milagre acontece. Se você assistiu o primeiro e o segundo bloco, realmente é um milagre a vida do Patrick e da Daiane. O Patrick é envolvido com drogas, com uma situação toda de bebida, e hoje, graças a Deus, mudou a vida dele. E a Daiane, Nossa Senhora, quanto amor, viu? Que Deus abençoe a Daiane sempre, viu? Esse é um amor verdadeiro. E a frase do Padre Jonas é: confiemos no Senhor em todas as situações até o fim. Até que a morte nos separe, né, Daiane? Com certeza. Né, Patrick? Verdade. E eu fiquei sabendo que na na casa de vocês tem uma capela muito linda. Conta para mim, Daiane, o que é essa capela? Então, essa capela foi um pedido de Nossa Senhora, né? Um dia eu estava rezando o Rosário da Madrugada e o Patrick estava dormindo e nessa noite ele foi surpreendido por Nossa Senhora, né? Porque todas as vezes que ele dizia perder o sono, que era Deus querendo falar com ele, quando ele ia dar uma palestra, um testemunho, ele sempre buscava colocar o crucifixo dele, que ele tem grande no nosso quarto, em cima dele, e falava com Deus mesmo, e falava, pode falar, Senhor. Só que nesse dia foi uma voz diferente, né? Como ele diz, ele entrou no sobrenatural, né? E foi uma voz de mulher pedindo que fosse construída uma capela e fosse colocada uma imagem grande de Nossa Senhora, mostrava para ele uma imagem de Nossa Senhora grávida e ainda pedia para o Frei Gilson abençoar essa imagem. É mesmo, Patrick? Então, quando a Daiane ela voltou da sala que estava no Rosário, eu falei assim, Daiane, senta aí, vamos conversar. Eu falei para ela assim, eu estou ficando louco, Daiane. Eu preciso parar um pouco de ir na igreja, eu estou indo muito na igreja. Eu falei para Nossa Senhora, falou comigo. Sabe, eu falei assim, quer saber, eu vou conversar com o padre. O nosso padre espiritual, né, o padre Fernando, e eu contei toda a história para ele. Assim, eu falo que é um sobrenatural de Deus mesmo. Você não sabe se estava cochilando, se estava acordado. Se era sonho. Exatamente, sabe? Mas é uma coisa que eu fiquei
assim, sentindo estranho durante o dia, sabe? Eu precisava conversar com o padre. E expliquei toda a situação para ele. O padre pegou e falou assim para mim: então seja obediente, faça. Eu falei: mas padre do céu, 10 anos nós como casado, o sonho nosso é trocar o telhado de casa, chove mais dentro que fora, né? Ele falou assim: mas a única coisa que eu falo para você, filho, seja obediente. Eu falei: então tá bom. Aí eu fui em oração, pedi mais uma confirmação para Nossa Senhora, né? Porque a gente já intercedia por mulheres que queriam engravidar. Eu conheci Nossa Senhora grávida através de uma novena de Natal. E aí minha sobrinha, né, ela não podia engravidar pela medicina, né? E eu fiz um pedido no meu íntimo para Nossa Senhora grávida, né? Se ela alcançasse a graça, eu ia até Sorocaba, onde é que ela mora, né? E levava uma imagem de Nossa Senhora grávida para ela e assistia uma missa com ela. E ela engravidou, e hoje já tem 2 filhas já, né? E aí eu falei para minha esposa assim: Nossa Senhora quer que a gente interceda por mulheres que querem engravidar. Porque a gente, como um consagrado a ela, eu falei para a Daiane assim: vamos pedir para Nossa Senhora o que ela quer de nós, como um consagrado, como um instrumento dela, né? Então, ela, em sonho, aí ela pediu que a gente construísse uma capela. Aí eu fui e pedi para Nossa Senhora uma confirmação. Eu falei assim: mãezinha querida, se a senhora confirmar para mim, em uma semana, todas essas mulheres, a gente já tem uma lista de mulheres que a gente está orando, intercedendo. Eu falei assim: uma dessas mulheres dá uma notícia para a gente que está grávida, em uma semana, eu dou início à capela. Aí passou 4 dias. Não. A esposa do meu sobrinho avisou, contou para a gente que estava grávida de gêmeos. Gêmeos ainda? Olha só. Aí eu Nossa falei Senhora para caprichou. eu falei para Daiane, Daiane, eu não sei como, mas a gente vai dar início à capela. Aí a gente começou a abrir o alicerce. Aí o vizinho já desceu e perguntou: o que você vai fazer? Eu falei: vou fazer uma capela para Nossa Senhora. Aí ele falou assim: eu falei: vou fazer. Eu falei: então tijolo eu dou então. Nossa. Desse jeito. Aí a gente começou a rezar o terço para Nossa Senhora da Providência. E as coisas começaram a vir. Começou a vir doações em dinheiro, tinta, ventilador. Aí depois eu comprei os bancos. Os bancos, eu comprei, ficou em 17 mil reais, eu parcelei no boleto e fiz um banco para pôr na rifa para pagar uma parcela do banco. Aí, em vez de eu ia oferecer a rifa, a pessoa, em vez de comprar a rifa, ela falou assim: não, eu não vou comprar a rifa sua, mas eu vou pagar um banco. No final, até o padre ajudou a pagar 2 bancos no final. Então, foi tudo providência de Nossa Senhora, né? E automaticamente tinha o pedreiro fazendo a capela e Deus preparou que a gente não só trocasse o telhado de casa, mas reformamos a casa inteira. Olha só, Olha que só. bem. Então, o que eu tenho mais uma mensagem para passar para vocês. Que Jesus, né, Nossa Senhora, que é o nosso sim verdadeiro. Né? Porque eu tava assim, pensando ali no nosso telhado da nossa casa. Mas a partir do momento que a gente dá o nosso sim, não, vamos fazer a capela, vamos ser obedientes, assim como o padre falou. As coisas por demais vêm por acréscimo na nossa vida. E hoje tem acontecido muita graça. Já são 15 mulheres que alcançaram a graça, que pela medicina não tinha jeito. Não tinha como engravidar. Então, são 15 mulheres que já alcançaram a graça. Tem mulheres que ainda estão gestantes, tem umas que já estão com criança de colo. Então, e só está aumentando, né? E estão indo pessoas em peregrinação. Olha, né? Só. Agora, dia 25 de março, dia da Anunciação, o bispo foi celebrar a missa. Gente, até o bispo. Agora a gente tem, né, a bênção do bispo agora, né? E eu marquei uma reunião com o bispo para pedir autorização para ele, que a nossa paróquia assumisse a capela. E ele autorizou. E hoje a gente tem missa todo mês na capela. Que bênção! E qual que é o endereço, assim, que se alguém quiser ir lá conhecer, endereço de Instagram ou endereço físico mesmo? Então, o endereço é o Instagram, né? É Capela Nossa Senhora Grávida. Capela Nossa Senhora Grávida. Isso, lá no Instagram tem todas, né, as datas da missa, tem noite de louvor que a gente faz, às vezes novena. Quem quiser participar, só entrar no Instagram, né, Capela Nossa Senhora Grávida, ali vai estar informado. E coloca no Google
Colocou no Google, Capela Nossa Senhora Grávida, você vai parar lá em casa. Olha só! É isso, Daiane? É isso mesmo. Aham. As graças que Nossa Senhora tem derramado naquele pedacinho de chão, né? Que ela escolheu estar lá, né? Né? Que a gente desce, como o Patrick disse, o nosso sim de coração, né? Porque tudo ela ia dar em acréscimo pra gente. Olha só. E, Patrick, nesse tempo todo aí, você falou que passaram muitas necessidades, que a família tinha que ajudar, tudo. E hoje você tem uma profissão. Hoje sim, hoje eu sou produtor rural, né? Eu trabalho com corte de grama, né? A gente terceiriza o corte também. Hoje eu tenho uma empresa, né? Tem funcionário. Então Deus me abençoou, né? Foi difícil, né? Para ganhar confiança de novo, para você poder entrar nesse mercado, entendeu? Então hoje e todo o pessoal que trabalha comigo são todos da igreja. Não tem nenhum vício, a gente faz oração a hora de trabalhar, então é presente de Deus, sabe? E hoje eu tenho a colher de bambu, o banco, a mesa como um hobby para mim. É uma terapia também, né? Que eu adoro fazer isso. Né? Inclusive, eu quero dar uma de presente para vocês também, né? Eu vou ficar muito feliz. Nós vamos ficar muito felizes aqui. Que coisa boa. E Daiane, e você fica mais em casa? Você fica com as crianças? Como é que é a sua rotina? Isso, eu fico em casa com as crianças, cuidando de tudo, né? Porque como a gente mora no sítio, né? A vida de quem mora no sítio não para. É verdade. Então eu fico em casa com eles. Certo. Cuido de tudo, né? Enquanto o Patrick não está lá, porque a capela também é aberta para visitação. Ah, sim. Então tem ido bastante gente visitar a capela. Então eu fico em casa e também faz toda a pessoas. parte de recepção Isso. das pessoas que vão lá. Isso. Que bacana. E é aberto assim, tem um horário, né, mais ou menos, que abre? Isso, no Google, para a gente ter um controle, né, no Google tá marcadinho lá, que é de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, e o sábado e domingo, das 8 ao meio-dia. Mas se a gente estiver em casa e chegar alguém que não saiba dos horários, a gente recepciona do mesmo jeito. Mas que bom. Patrick, então Deus deu a graça de você hoje dar palestra, você vai e prega, dá o seu testemunho, porque realmente, né, Deus fez uma reviravolta na sua vida, graças a Deus. Graças a Deus. E eu sou muito grato à paróquia São Roque, né, onde a gente iniciou com o ECC, né? Hoje essa aliança que a gente tem é presente do ECC também. Olha só. Né? Então, o ECC é uma família, né? E eu quero mandar um abraço para todos lá da paróquia São Roque, da família ECC, né? Também o pessoal do IJC, IAC, onde a gente participa, a gente é tio padrinho, a gente palestra. A gente está envolvido, né, em todos os movimentos da igreja, e é o que a gente tem que fazer. E vamos mandar um abraço para o padre de lá também. O nosso pároco, o padre Ivan, também, e o padre Ademar, né, e o nosso padre espiritual, que é o padre Fernando. Ah, ele é diretor espiritual de vocês. Isso, E também o nosso bispo, né, o Dom Luiz Antônio. Ah, com certeza, né? É uma bênção de bispo. Graças a Deus. Então, um abraço muito especial para todo o nosso clero lá de Itapetininga, né, e que cuidam de vocês. Gente, que testemunho bonito, né? Queria agradecer vocês e agradecer as crianças que ficaram bem quietinhas, nem falaram nada, né? Cauã e o Davi e as crianças. Agradecer muito vocês, viu? A gente que agradece pela oportunidade, né? A gente, como instrumento de Nossa Senhora, a gente quer levar esta capela a todas as mulheres que a gente ainda não conhece, não sabe da intercessão de Nossa Senhora Grávida, né? Que possa, às vezes, ou tem alguma dificuldade, mas que acompanhe, né? Fazer o pedido para que a gente entre em oração, né? No Instagram. Ah, no Instagram pode também? Pode, sim. Tá Aí, ótimo. ou fazer até mesmo convite para quem não conhece, conhecer. Itapetininga é pertinho, perto. São Paulo é pertinho. Então, a gente, no final do nosso programa, a gente sempre reza para Nossa Senhora, Mãe Auxiliadora, agradecendo muito vocês, viu? Vamos rezar juntos essa oração? Vocês têm aí também, né? Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso.
Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser, com o diácono Nelsinho Correia conosco, tá bom? Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.